E aí, gente, tudo bem? Os elementos químicos. Olha só, então agora vamos falar de um outro modelo atômico, o modelo de Thomson. O modelo de Thomson vai ter lá, nas suas observações, no início do seu trabalho, coisas a ver com eletricidade, coisa que Dalton não tinha, né, para jogar, ok? Então vamos lá. Antes de falar do modelo de Thomson, estou tapando tudo aqui, gordinho tapa tudo, né, o quadro é pequeno, a barriga é grande. Nós vamos lembrar de umas coisas chamadas princípios de Dufay. Os princípios de Dufay regem o estudo da eletricidade. Então, você sabe os dois princípios de Dufay, os mais importantes. Vocês não estão ligando o nome ao crime. Então, olha só, para que a eletricidade passe, ela precisa de um meio condutor. Vocês já estudaram em ciências lá no ensino fundamental. Os meios condutores, como por exemplo os metais, permitem que a corrente elétrica passe. Os meios isolantes, como por exemplo a borracha, atrapalham a passagem da corrente, inclusive impedem a passagem da corrente. Bom, uma pequena fronteira nesse negócio aqui. Se vocês estiverem com chinelinho havaianas e tocarem num fio de alta voltagem, vai fechar circuito e vocês vão morrer eletrocutados. Essa história que um meio é perfeitamente condutor não é verdade. Existem bons condutores. E dizer que um meio é perfeitamente isolante também é maluquice, né? O material é isolante até que a eletricidade consiga romper, né, a resistência que esse material oferece à passagem de corrente. Exemplo clássico, o ar. O ar não conduz eletricidade. Se eu passar o dedo na frente da tomada, não tem curto-circuito, não me dá choque. Porém, lá no céu, em noite de temporal, nós percebemos que o ar começa a conduzir eletricidade. Os raios atravessam lá a atmosfera. Bom, um cientista, agora vamos para o lado do feio, vou falar de um outro cara, Sir William Crookes, o cara que fez diamante sintético, gênio, né? Resolveu fazer testes sobre isso, né? Usando ampolas, tubos de vidro sob alta voltagem. Né? A alta voltagem faz, por exemplo, o ar se ionizar e conduzir eletricidade. Tá? E isso vai servir de base para um novo modelo atômico. Então vamos lá. O modelo atômico de Thomson é baseado em experimentos de descargas elétricas de alta voltagem. Vou ter que duas setas para cima, V de volt. Tá? Em tubos de raios catódicos sob baixíssimas pressões. Então olha só que interessante. O Crookes faz esses experimentos e o Thomson usa essa lógica de experimentação para fazer um modelo. Tá? Então, digamos assim, que o Crookes criou a engenharia para os testes, né, e o Thomson usou para criar um novo modelo, para descobrir. Tá? O lance é o seguinte, imagina um tubo de vidro com dois terminais elétricos, certo? Isso é fácil de imaginar. Tem 11.000 até 25.000 volts, é um monte de voltagem, né? Uma diferença de potencial imensa. Na tomada da casa de vocês tem 220, imagina ser 11.000, 25.000. Aquelas TVs antigas de tubo tinham essas diferenças de potencial lá numa peça chamada flyback. Inclusive um adesivo lá, que o cara podia morrer, né, devido ao choque, etc, etc. Bom, vamos lá. Era um tubo de raios catódicos, aquela TV antiga. Mas vamos lá. O que acontece? Imagina que você tem ar dentro do tubo, estão dando descargas lá de 11.000, 25.000 volts. Vai aparecer um monte de raio. Raios dentro do tubo. Pelo princípio de Dufay, o que acontece? Se eu ligar uma bomba de vácuo e sugar o ar, sugar o gás de dentro do tubo, sai aquele meio condutor dali. Então os raios deveriam desaparecer. E realmente desapareceu. Só que aconteceu um negócio muito legal. A humanidade viu pela primeira vez uma coisa muito bacaninha chamada luz neon. Quando tu faz vácuo, aparece entre os terminais uma luz linda e colorida. Tá? Olha só que legal. Cara, isso tocou fogo na ciência. Como é que vai conduzir eletricidade sem um meio condutor? Era o terror da época, né? Os caras queriam saber lá como é que isso aí se embasava. Bom, o Thomson, grande cientista, estabeleceu alguns testes. E aí a gente volta lá para a filosofia da ciência de novo. Quando a gente cria o teste, a gente está testando hipóteses. E lá nas hipóteses, a gente pensa numa pergunta para fazer para a natureza. E é essa pergunta que é a sacada do método. Né? Então ele queria saber o que eram essas luzes. Tá certo? Ele queria saber se elas eram ou matéria
ou radiação, ou matéria, luz, ou partícula, ou onda. Uma visão bastante newtoniana da coisa, tá? Ele parte dessa visão newtoniana e estabelece os testes. Então vamos ver o que ele obteve. Então, primeiro teste, tá? Ele, antes de ligar a ampola, botou um objeto aqui na frente, de onde passaria essa luz. Tá? Por que ele fez isso? Olha só. Se vocês ligarem esse equipamento e aparece uma luz aqui, ó, e nessa zona aparece uma sombra, o que significa? Se a sombra apareceu do lado de lá, é porque a luz vem do lado oposto. Se eu estou parado aqui, o sol está lá, ó, a minha sombra aparece para trás, do lado contrário. Então, ele testou isso para vários gases. Sempre começava o processo com um gás no tubo, fazia vácuo, tá? Testou isso aí para diversos materiais. O resultado era sempre o mesmo. Essa luz partia do polo negativo, chamado cátodo, e se dirigia para o polo positivo, para o ânodo. Então ele chamou de raios catódicos, porque elas partiam do cátodo. Tá, beleza, já sabemos que elas partem dali. Outro tipo de teste que ele impôs a isso, o teste da ventoinha. Ventoinha é um nome bacana para catar vento, tá? Ventoinha nada mais é que uma rodinha, né? E se alguma partícula passar por ali, ela gira. Vamos fazer 2 experimentos. Experimento da criança desocupada. Pega um catavento no dia do desfile e sopre. O catavento gira. Vamos lembrar lá da física? Força é igual a massa vezes aceleração. Se vocês impõem uma certa força a uma certa massa de ar, essa massa de ar ao bater, ao colidir ali com o catavento, força o catavento a se mover. Força é aquilo que consegue gerar alguma deformação, algum movimento, né? Então, o catavento gira. Experiência da criança desocupada 2. Pega o catavento, liga uma lanterna. E aí tu morre seco esperando. O catavento não vai girar, né, cara? Por quê? A luz que sai da lanterna não tem massa. Então, o que acontece? Se não tem massa, força é igual a 0 vezes aceleração, não vai mover o tal do catavento. Tranquilo? Tá? Então ele queria saber, nesse teste, se esses raios aí, esses raios catódicos, se eles tinham massa ou não tinham massa. Se tem massa, tem alguma partícula, é matéria. Se não tem massa, pô, é só uma luz, cara. Então, olha só que legal. Quando ligou o aparelho, né? Quando ligou o aparelho, a porcaria da ventoinha girou. Se a ventoinha girou, é porque tem partícula, tem massa nesses raios catódicos, tá? Pô, anotamos. Possuem massa reduzidíssima, mas possuem. São partículas com uma massa muito leve. Muito bem. Feito isso, ele fez um outro teste. Se isso aí é um fenômeno elétrico, e nós temos uma dualidade nos fenômenos elétricos, positivos e negativos, as cargas positivas e negativas, então vamos descobrir se essas partículas aí têm carga ou não. Porque, né, vamos testar aí qual é a carga desse bicho. O que ele fez? Pegou uma ampola dessa, botou um baita campo elétrico ao redor de um dos terminais, ao redor do ânodo, e ligou. Olha só que legal. Que interessante. Aquela luz, o feixe de raios catódicos, se curvou, foi atraída para o polo positivo daquele eletroímã. Ora, segundo o princípio de Dufay. O primeiro é que eu preciso do meio condutor para a eletricidade passar. O segundo é que cargas de mesmo sinal se repelem. E cargas de sinal contrário se atraem. Ora, se os raios catódicos, essa luzinha aí foi atraída para um polo positivo, significa que ela deve ter a carga contrária, ela deve ser negativa. Então, são partículas que possuem carga negativa. O velho Thomson testou essas ampolas de tudo quanto é jeito, sempre com vários tipos de gases. Então ele pegava tudo que era gás que ele tinha à disposição. Se tinha algum gás nobre, colocava, se tinha CO2, colocava, se tinha o raio que o parta, colocava. Tá? E fazia vácuo até aparecer o raio catódico. Independente do gás usado, os resultados eram os mesmos. A gente chama isso de indução. Tá? Tem 3 maneiras, né, da gente estudar um fenômeno. Tem a análise, que é um estudo de caso, tu estuda uma vez só. Tem a indução, que tu estuda várias vezes, repete várias vezes. E tem a dedução, que tu testa todas as vezes. A ciência não é dedução, tá? O cientista não deduz, ele induz. Nós pegamos e repetimos o experimento várias vezes até que seja significativa a repetição.
Como ele repetiu para quase todos os gases que tinha à disposição, repetiu várias vezes, os resultados foram os mesmos, ele fez uma generalização. Que partícula que ele descobriu aqui? Vocês já estudaram isso fundamental. É uma partícula muito leve, com massa muito reduzida e que tem carga negativa. Ó, o Thomson descobriu o elétron, tá? E aí tem um outro negócio importante. Ele descobriu os elétrons e descobriu em vários gases. O que significa? Significa que esses elétrons devem estar em toda a matéria. Ah, ele testou toda a matéria do universo? Não, gênio querido, não é dedução. Dedução é quando a gente testa tudo. Ciência é indução. Ele testou num monte de material. Qual é a consequência disso? Foi descoberta uma partícula subatômica, mais leve que os átomos. Uma partícula carregada subatômica. Opa, mexeu com o modelo. Os átomos envolvidos naqueles gases têm partículas menores que eles. Mexeu com o modelo. Acabou com a ideia de átomo como partícula mínima. O elétron é mínimo agora. Tá? Segundo, acabou com a ideia de indivisível. Porque se tem uma coisa menor nos átomos desses gases, né, menor que o átomo, tu já tem uma divisão, tem uma parte. Tá certo? Por que eu não posso dizer que o átomo é uma coisa e o elétron é outra? Porque aí o elétron não seria formado por átomos. Pegou? Então só pode ocorrer o contrário. O átomo tem que ter elétrons na sua composição. Daí surge o modelo do Thomson, certo? Então ele parte desses experimentos para chegar no seu modelo. O que tinha no seu modelo? Vamos apagar aqui. Vamos falar um pouquinho, agora não mais sobre as bases do modelo. Agora sim sobre o modelo. Primeiro, que esse modelo tem um apelido que foi estragado por algumas pessoas que escrevem livros. São pessoas possivelmente magras que não gostam de comida. Vou explicar para vocês. O apelido carinhoso desse modelo, no meio científico, é pudim com passas. Vocês vão achar no livro de vocês, que foi escrito por uma pessoa que não gosta de doce, pudim de passas. Vamos por partes? Se vocês tiverem um creme de amêndoas, estou fazendo um paralelismo, é porque tem um creme que tem um monte de amêndoas esmagadas lá no meio. Agora, se vocês tiverem um creme com amêndoas, é diferente. Você tem o creme e tem as amêndoas dentro do creme. Então, o pudim do Thomson não é um pudim de passas, queridos. É um pudim com passas. Eu já explico. O modelo dele passa a ter algumas diferenças de formatação em relação a Dalton. Então, olha só. Nós chamamos o apelido carinhoso pudim com passas. Tá? Vocês vão ter uma massa central do átomo positiva. Essa massa central é o corpo de massa do átomo que é positivo. Tá? E vocês têm aqui os elétrons espetados. Vou botar só um Ezinho com aquele negativo para dizer que é elétron. Não precisa escrever elétron. A partir de hoje a gente vai tratar elétron assim. Então, olha só. O que esse modelo tem de interessante? Primeiro, os elétrons são móveis. Tá? E você consegue retirar os elétrons. Isso era meio óbvio. O experimento ali estava retirando elétrons. Né? Outra coisa interessante é que naturalmente aquela massa tem que ser positiva para equilibrar os negativos dos elétrons. O que tem de bom nesse modelo? Primeiro que ele está ligado a fenômenos elétricos, que é uma coisa que o Dalton nem cogitava no seu modelo. E a outra coisa legal é o segundo princípio de Dufay explicando como as coisas se formam. Vocês teriam uma explicação para os sólidos, certo? Cargas com sinal contrário, cargas contrárias de diferentes átomos se atraem. Então, olha só que legal. Agora melhorou a situação. Nós temos cargas positivas de um átomo atraindo as negativas do outro. E as cargas positivas do outro atraindo as negativas do um. Então, esses átomos se atraem. Quando você tem um gás, essa atração deve ser bem fraquinha. Quando você tem um sólido, essa atração deve ser bem intensa. Pô, legal. Logisticamente, vocês conseguem uma boa explicação. Tá? E esse modelo de Thomson foi muito bem visto, muito bem recebido. Tá? Muita gente usa as ideias fundamentais dele para explicar um monte de coisa. Tinha problemas com esse modelo? Sim.
Sim, sim. Tem um problema fundamental nesse modelo, tá? Eu vou apagar aqui o modelinho para conseguir explicar o problema do modelo. Então, olha só. O problema é chamado lei de Coulomb. O problema, vamos anotar aqui? Vou botar uma fórmula para vocês. Φ igual a uma constante que multiplica carga vezes carga linha, pode ser carga 1, carga 2, isso não é importante, sobre a distância ao quadrado. Vamos lá. O que a lei de Coulomb nos diz? Que a força eletromotriz, a força de atração entre cargas com sinal contrário, ou a força de repulsão entre cargas com o mesmo sinal, tá? Equivale a uma constante, tem a ver com o material ali, né? Vezes a carga 1 vezes a carga 2, então o produto, né? Constante carga-carga, dividido pelo quadrado da distância entre as cargas. Tá, e qual é o problema dessa forma? Bom, o problema é o seguinte, se a lei de Ohm é verdade, para que um átomo de Thomson existisse, tá? Vocês precisariam que esse átomo tivesse centenas ou milhares de elétrons. E aí, se você calcular em massa, átomo, massa, elétron, e fizerem uma observação, vocês vão ver, com uma tabela periódica na mão, que nenhum elemento químico tem mais que 120 elétrons. Tá? Está em 118, aí num elemento que foi descoberto agora há pouco. Imaginem lá, né, nos idos do 1900 com o seu Thomson. Então, um dos problemas é que a lei de Coulomb, uma lei muito mais fundamental da eletricidade, derruba a possibilidade de existência de átomos com essa formatação. Mesmo assim, o modelo foi interessante, introduziu a parte elétrica nos estudos. Tá? Tem um modelo parecido que é do japonês chamado Nagaoka, que é um pouquinho diferente, é um pouquinho avançado em relação a esse aqui, tá? Mas que não ficou tão famoso, porque em seguida veio um cara, que foi aluno do Thomson, inclusive, foi fazer seu doutorado lá no Canadá, né? Que derruba de vez o modelo do professor dele, do Thomson, tá? E vai meter uma outra coisa na jogada. A gente vai ter mais uma coisa para os cientistas trabalharem, que é a radioatividade. Então, a aula que vem, a gente vai falar do Ernest Rutherford, um caipira da Oceania que foi ganhar prêmio Nobel, né, lá na velha Europa. Tá certo? Então, beijo, até a próxima aulinha que a gente vai falar do Rutherford. Thomson era isso aqui. Abraço.